Quase todos os produtos do mundo são feitos na Ásia, especialmente na China. Oferecendo mão de obra barata e qualificada, a indústria chinesa lidera as exportações e os acordos de comércio internacional. Funcionando como a engrenagem das maiores empresas do mundo, eles aprenderam a produzir praticamente qualquer coisa. Com acesso total ou parcial aos projetos originais e à matéria-prima, também tornaram-se capazes de replicar ou falsificar esses mesmos produtos. A Receita Federal diz que vai barrar encomendas internacionais que tragam risco ao consumidor. Se você não me conhece, eu me chamo Felipe Loubach, eu sou colecionador e eu já fiz uma série de vídeos aqui no canal falando sobre remessas postais, remessas expressas, falando sobre as normas reguladoras e as novas medidas que a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, tem aplicado em relação a encomendas internacionais e os efeitos disso na indústria nacional. Muito bem, esses outros vídeos vão ficar todos aqui na descrição, você pode acompanhar essa linha do tempo. Eu comecei a fazer esses vídeos, falar sobre esse assunto a partir do ano passado, quando Fernando Haddad ele fez algumas declarações dizendo primeiramente que essa isenção para encomendas até 50 dólares norte-americanos ou equivalente em outra moeda entre pessoas físicas iria acabar em virtude dessa isenção estar sendo utilizada de maneira equivocada, para dizer o mínimo. Na verdade, de forma criminosa em muitos casos, levando em consideração que as informações eram adulteradas e muitas empresas, isso quer dizer, pessoas jurídicas, estavam utilizando essa portaria, essa isenção, como uma forma de burlar a alfândega e os tributos. Então, o que é que estava acontecendo? Você deve saber muito bem, você comprava alguma coisa lá da China, não importa qual seja a plataforma, e aí o vendedor, ou a loja, ou a empresa, e aqui a gente pode falar de qualquer site que faça vendas internacionais, tá? Eu não estou falando necessariamente de um site chinês ou alguma coisa desse tipo, asiático, tá? E aí essa pessoa física, essa empresa, pegava lá a sua compra que deu mais de 50 dólares, ou até mesmo que deu 50 dólares, e mandava para você como pessoa física. Então, a encomenda chegava para você não como se estivesse vindo de uma empresa, de um CNPJ. Ela chegava como se estivesse vindo de um CPF, de uma pessoa física que mandou ali para você. Muitas vezes era declarado um valor diferente daquele que foi o valor original da compra, e em outros casos vinha dizendo inclusive que era presente. Isso era uma prática muito comum, continua sendo uma prática muito comum, mas isso tem mudado e vai continuar mudando. Essa informação que eu estou falando aqui, esse pronunciamento foi do dia 16/4/2024 e traz luz, traz novas informações e esclarecimentos acerca disso. Pouco tempo depois do Fernando Haddad falar que essa isenção não aconteceria mais, exatamente em virtude de estar sendo utilizada de maneira errada, isso quer dizer de forma criminosa, muitas empresas adotavam uma prática que era, por exemplo, você fazia uma compra de 300 dólares, aí a empresa pegava, fracionava essa compra, quando isso era possível, né? Quando não era um item só, fracionava essa compra em 3, 4 embalagens, todas elas eram designadas ali como presente, todas elas eram enviadas como uma pessoa física te mandando. Então, dessa maneira, elas conseguiam burlar a alfândega, burlar a Receita. É claro que a Receita Federal já estava de olho nisso há muito tempo, mas não tinha material humano, não tinha gente suficiente para processar o volume de encomendas que chegam, tá? E além disso, depois da pandemia, isso se intensificou, quase dobrou o número de encomendas chegando por minuto no Brasil, nos terminais de tratamento internacional, como é o caso aqui do Rio de Janeiro, de Curitiba e outros também. Então não tinha material humano para fazer essa análise e acabava que era uma loucura, porque algumas coisas passavam que não deveria passar, outras que deveriam ser tributadas não eram tributadas e vice-versa. Enfim, o fato é que a indústria nacional já há algum tempo vinha se queixando de uma falta de critério em relação àquilo que é produzido aqui e aquilo que vem de fora. Um exemplo disso, existem agências reguladoras, né, para coisas que você produz ou para serviços que você presta, como é o caso da Anatel, da Anvisa e do Inmetro. Então, no caso da Anatel,
para eletrônicos, aparelhos celulares, no caso da Anvisa, que trata de cosméticos, né, produtos relacionados, e no caso do Inmetro, que regulamenta brinquedos, roupas e calçados. Então você produz alguma coisa e tem uma série de regras. Você não pode usar determinado material, de determinado formato, a composição, isso e aquilo. E essas normas, elas, via de regra, não estavam sendo aplicadas para aquilo que vinha de fora do Brasil. Então isso promove uma concorrência desleal, porque você que está produzindo aqui não pode fazer uso daquele material, daquela substância, ou produzir daquele determinado jeito, e aí vem um produto de fora que apresenta as mesmas características e é utilizado pelo público brasileiro. Então esse é um ponto que fez com que a agência nacional recorresse, né, e reclamasse os seus direitos para que haja isonomia nesse processo e que as mesmas medidas, as mesmas exigências sejam aplicadas para aquilo que vem de fora do Brasil. Então esse é um ponto. O segundo ponto é exatamente para fortalecer a indústria nacional. A gente sabe que é muito mais barato você comprar diversas coisas de fora, mas aí que está o problema. Eu, como colecionador, posso falar isso com propriedade. A gente sabe, falando honestamente, que grande parte do conteúdo das coisas que são compradas no exterior passam por esse processo que eu mencionei agora no início, que é uma adulteração da declaração de conteúdo. No mínimo, ela vem equivocada. Quando ela não é adulterada, ela é equivocada. Então, não existe ali uma precisão nas informações que são passadas. E isso é uma maneira, sim, de burlar a fiscalização, né, de fazer com que esse item passe com mais facilidade, levando em consideração o grande volume de coisas que é conferido ou que não é conferido no caso. E aí o que importa para o consumidor então vai ficar impossível agora fazer importação? O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, e aqui é uma terrível coincidência esse sobrenome, não é mesmo? Robson Barreirinhas, que está aqui levantando barreiras para a importação de remessas internacionais que não estejam de acordo com as regras brasileiras. Ele diz que o objetivo é proteger o consumidor e, é claro, a indústria nacional. Ele diz assim: estamos monitorando o comportamento das plataformas, sei que há galpões sendo construídos. Aqui, é claro, ele está falando de grandes empresas que estão percebendo o potencial do mercado brasileiro e enxergam que é mais interessante fazer um estoque local do que ficar passando por esse trâmite, né, de tratamento internacional, de Receita Federal e tudo. No entanto, existe um programa chamado Remessa Conforme, e essas empresas que desejam participar desse programa têm que se submeter às normas, e algumas dessas empresas já fizeram isso. E quais são essas empresas? Para respeitar esse limite até $50, com todas as informações prestadas ali de maneira adequada, correta. A gente está falando aqui da Cinerlog, AliExpress, Shein, Mercado Livre, Shopee, Amazon e Magazine Luiza. Essas empresas já se preocuparam em fazer parte desse programa e, portanto, precisam respeitar todas as regras. As plataformas devem passar a incluir no momento da operação da venda o valor dos impostos, tanto federal quanto estadual, para valores acima de $50. E para as empresas que não aderiram ao programa, nesse caso, a gente sabe que era exatamente nessa brecha que estava acontecendo aqui a falha, né? Porque essa informação não era passada, muitas vezes a encomenda era diluída, era fracionada e a informação ali, em muitos casos, adulterada. As plataformas também devem fornecer todas as informações da operação ao transportador e não somente a Receita. Então, as empresas que operam essa entrega, que fazem esse transporte, para que elas possam cumprir as obrigações acessórias, tais como o preenchimento antecipado da declaração de importação. E aqui o setor varejista vai fazer também a sua reclamação, que é exatamente aquilo que eu falei. E eles dizem é injustificável a demora do governo em decidir sobre o fim da isenção dos impostos federais para vendas até $50 das plataformas internacionais de e-commerce, cujos efeitos seguem sendo analisados pelo Ministério da Fazenda, conforme vem sido noticiado na imprensa. Não há mais o que aquilatar. Considerando os claríssimos efeitos nocivos dessa benesse na indústria e no varejo nacionais, decorrentes da falta de isonomia tributária. Prestem atenção no final aqui dessa declaração.
O setor varejista fala que essa isenção ela provoca um efeito nocivo na indústria nacional, não porque, meu Deus do céu, eu não quero que você compre nada até $50 no exterior sem ser tributado. Não é por isso. É decorrente da falta de isonomia tributária. Isso quer dizer, a informação adulterada, a encomenda fracionada, a pessoa jurídica enviando como pessoa física e companhia limitada. E a pressa deles visa já o Dia das Mães, que está batendo a porta. Eu gravo esse vídeo no dia 27/4/2024. Essas entidades alertam que o Dia das Mães, em maio, está próximo e é considerado uma data de extrema importância comercial, uma das datas que mais traz lucro para a indústria, em muitos casos mais até do que o Natal. Então, para você ter uma ideia da força dessas datas, né, que são de extrema importância para o comércio local, significando faturamento proporcional expressivo no balanço anual das empresas. Então, eles vão finalizar dizendo que caso a isenção de impostos para as plataformas internacionais seja mantida, os efeitos nocivos serão ainda mais graves. Aqui no final, eles já apontam uma medida mais extrema, que é a isenção sendo extinta. Isso quer dizer, se ela for mantida, os efeitos nocivos serão ainda mais graves. A grande questão aqui, meus amigos, é a seguinte. Você hoje consegue ainda comprar alguma coisa? Eu fiz um vídeo há pouquíssimo tempo falando sobre uma coisa que está acontecendo com muita gente que se chama importação não autorizada. E não existe nenhuma explicação para isso, nem no portal dos Correios, Minhas Importações, nem na Receita Federal, no portal do Ministério da Fazenda. Você não encontra nada, simplesmente o item fica retido como importação não autorizada. Isso já é um reflexo do que a gente acabou de falar e do que a gente acabou de ler nessa reportagem, que inclusive vai ficar aqui abaixo na descrição, caso você queira ler os pormenores, os detalhes. Então, isso já está acontecendo. E no fim das contas, quem perde somos eu e você, os consumidores. A gente não consegue mais importar, a gente não consegue mais comprar, porque não há absolutamente uma resolução, não há um critério. Apesar de, teoricamente, a isenção até $50 estar funcionando dentro do programa Remessa Conforme, a gente percebe itens como eu mesmo adquiri, no vídeo que eu falei da importação não autorizada, um item que era inferior, muito inferior a $50 e que foi retido como importação não autorizada. E aí pode ser porque não atende a algum pré-requisito de uma agência reguladora, como Anvisa, Anatel e Metro? Não, é um item que vende no Brasil. Eu estou falando mais especificamente de um toca-fita. É isso mesmo, gente. Eu comprei um toca-fita igual a esse. Esse daqui eu comprei aqui no Brasil. Eu comprei um igual a esse, vindo do mesmo lugar de onde essa agência, né, importadora, comprou para me revender, e ele foi classificado como importação não autorizada. Isso quer dizer, não há absolutamente nenhum critério. O que vai acontecer? Não havendo uma regulação, a indústria nacional ela vai conseguir colocar a margem de lucro da maneira que for mais interessante para ela. A concorrência é fundamental para que haja uma regulação de preços e valores. É assim que funciona o mercado. Se não há competitividade, você vai colocar o preço que você quiser em um produto, porque só você que vende, você é a única fonte desse bem de consumo. Então, aqui a gente tem um risco muito grande. Eu sou super a favor à valorização da indústria nacional, do comércio local. Apoio muito isso, contanto que haja, sim, isonomia. Não é isonomia que o setor varejista está pedindo, que a indústria nacional está pedindo, então que haja, sim, isonomia. Mas que isso não seja uma forma abusiva de conseguir tirar do consumidor a única alternativa que ele ainda tinha para conseguir um bem de consumo por um valor justo. Em muitos casos não era justo porque estava sendo ali sonegado, né, por conta dessa informação exatamente equivocada. Mas nos casos em que tudo estava sendo respeitado, pessoa física para pessoa física, $50, declaração de conteúdo bonitinho, isso não pode ser tirado do consumidor. E para as empresas que estão dentro do programa Remessa Conforme, a importação ela precisa estar de acordo com todos esses itens aqui que eu falei e vai continuar funcionando desde que todos esses itens sejam atendidos. Então, você que está preocupado, você tem motivos para se preocupar,
em relação ao prazo que esse ajuste vai acontecer, né? Ele já está se estendendo por um bom tempo. Agora, em relação às compras em plataformas informais de venda, né, o Mercado Livre está cada vez ficando mais formalizado, né? Tem cada vez menos pessoas físicas vendendo, mas ainda tem sim bastante. Agora, o eBay, por exemplo, continua sendo a maneira mais fácil de você conseguir comprar, porque você compra de fato de pessoas físicas na sua maioria. Existem pessoas jurídicas também vendendo lá, mas a maioria são pessoas físicas. Então, você consegue comprar por lá. É uma alternativa nesse momento nebuloso, porque você tem lá a declaração de conteúdo, você está cumprindo os pré-requisitos ali, né? Se for uma compra até $50 de pessoa física para pessoa física. Então é isso. Trago aqui essas atualizações, vou seguir acompanhando o que é que vai acontecer, mas por enquanto, só quem está ficando no prejuízo somos nós consumidores. É claro que eu reconheço aqui a dificuldade da indústria nacional em relação a essa falta de critério, eu sou a favor disso, especialmente no meio de produção, nos itens que são utilizados e tudo mais. As agências reguladoras de fato precisam controlar aquilo que entra também, porque senão não faz sentido. E em relação ao fortalecimento também do comércio local, eu também sou a favor disso, contanto que não haja abuso dos preços. O que a gente precisa realmente é de uma reforma tributária urgente no Brasil, para que as empresas consigam também importar matéria-prima, importar coisas para serem revendidas aqui, sem pagar e ter que transmitir para o consumidor esse imposto abusivo que é praticado no Brasil. Essa que é a solução, juntamente com as outras medidas já apontadas aqui, que não estão funcionando e estão trazendo apenas prejuízo e dificuldade para o consumidor. Eu quero saber a sua opinião aqui abaixo, se ultimamente você conseguiu comprar alguma coisa, qual a dificuldade que você teve e o que você projeta para o futuro, levando em consideração esse cenário que a gente está vendo. Se você quiser assistir os outros vídeos, link aqui abaixo. Se quiser conhecer toda a minha coleção e ficar por dentro de tudo, minha rede social aqui na descrição. Inscreva-se, deixa o like, compartilha, porque esse conteúdo é muito útil. Um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo.